Obrigado, Natália, também, que fez a ponte. Beijo, mozão, saudades. Estou muito feliz de poder estar falando com vocês aqui nesse momento. É um momento bem legal para mim, que é a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema de deficiência e sexualidade de forma pública e falar sobre a minha sexualidade. Eu sou pessoa com deficiência congênita, então eu nasci com deficiência, vivi minha vida inteira com deficiência, sou atravessado pela deficiência em todas as minhas interações. Eu utilizo uma cadeira de rodas, não tenho grande mobilidade nos membros superiores, muito menos nos membros inferiores, então sou uma pessoa que precisa de muita ajuda também no dia a dia. Sou uma pessoa, me identifico como bissexual, mas só para encaixar numa caixinha de alguma forma, mas estou aqui me representando, né, como pessoa parte da comunidade LGBTQIA+, independente dessa definição, porque me relaciono com pessoas do mesmo sexo que eu, de sexos diferentes e de diferentes orientações também. Esse é um assunto que não é um assunto recorrente, como eu falei no meu discurso, e, na verdade, eu falo sobre esse tema internamente com colegas, com amigos, com pessoas que são próximas de mim, mas publicamente eu nunca me pronunciei. Não é por nenhuma questão de, não quero falar sobre isso, ou existe estigma, é simplesmente porque é a minha vida e eu faço o que diabos eu quiser na minha vida. E muitas vezes eu entendo que isso não cabe às outras pessoas. Mas eu achei legal esse convite, achei legal vir falar com vocês sobre esse tema, justamente porque existe uma intersecção muito grande entre sexualidade e deficiência. Eu acredito que, como parte da minha missão, da minha vida, é cada vez mais incluir pessoas com deficiência em todos os lugares do mundo, esse é o grande objetivo de vida que eu tenho e que guia tudo que eu faço, eu acredito que falar sobre esse tema vai ser importante. Então, eu vou sim contar um pouco da minha história, falar um pouco sobre a minha sexualidade, como eu me descobri e como eu me descubro a cada dia. E essa questão, né, dessa desconstrução ser uma vírgula é algo muito impactante. Eu gosto muito dessa frase também, porque é isso, a gente está sempre se entendendo e sempre se reconstruindo, né? Mas eu também quero falar um pouco para vocês sobre como é ser uma pessoa com deficiência e entender qual que é o papel dessa sexualidade no meio disso tudo, que eu acho que é um tema pouco discutido e altamente relevante, que tem aí facetas que algumas pessoas talvez não consigam descobrir, justamente pelo que você falou, né, Carol? Justamente por não estar nesse lugar e por não estar nessa experiência, ou não ter essa experiência ao seu redor. Então, para deixar claro para vocês aqui, eu vou deixar a Carol e a Helena tocando o chat. Se eu parar para ler o chat, eu paro de falar. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou velho, o cérebro não está mais do mesmo jeito, assim. Então, eu não vou estar lendo o chat, porque senão eu perco a concentração. Mas a intenção é que eu fale um pouco aqui e depois abra para vocês falarem também as perguntas que vocês fizerem no chat. Se vocês estiverem afim e se sentirem confortáveis, por favor, abram o áudio, a Carol abre o áudio e vocês façam a pergunta, porque é legal ouvir a voz, é legal ver o rostinho de todo mundo também. A gente está interagindo, né? Estou vendo várias pessoas conhecidas aqui também, bem feliz de ver essas pessoas, mas eu acho que essa interação ela é bem importante. Bom, falando um pouquinho sobre a minha história. Então, como eu disse no começo, sou pessoa com deficiência desde que nasci, então é a única forma como eu interagi com o mundo. Eu não tenho o luto, a perda que muitas vezes a deficiência adquirida traz por um acidente, por algum tratamento, por uma doença, etc. e tal. Então, é a única forma que eu entendo e que eu consigo interagir com o mundo. O que isso acarreta para mim? O que isso tem a ver com esse assunto? Tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz na minha vida foi sempre pensando como a minha deficiência influencia isso e também recebendo do mundo como que a minha deficiência interage com as pessoas, como as pessoas interagem com essa deficiência. Isso traz uma carga de preconceito natural. A gente vive uma sociedade que é capacitista, ou seja, uma sociedade que pouco inclui as pessoas com deficiência e que percebe a normalidade através de uma capacidade padrão de mobilidade, de intelecto, de interação e de sentidos. Então, a gente tem sim uma sociedade que padroniza a forma como a gente anda, a forma como a gente interage com as coisas, a forma como a gente, sei lá, toma um banho, como a gente se alimenta, como a gente faz qualquer coisa na vida. E isso foi muito impactante durante toda a minha vida. Mas, ao mesmo tempo que esse impacto pode sim ser carregado de preconceito, ele também construiu o meu caráter e construiu a minha identidade. Então, até em diversos momentos, as pessoas me perguntam: Vini, se tu pudesse voltar e não ter a tua deficiência, tu gostaria? Eu falei, não, de forma nenhuma. Quis construir o meu caráter, trouxe uma missão para minha vida, trouxe um objetivo e um propósito para o que eu faço, para quem eu sou, e, enfim, moldou tudo que eu sou hoje, a forma como eu penso, a forma como eu interajo com o mundo. E durante muito tempo eu fui muito avesso às pautas de diversidade e inclusão. Então também quero me colocar aqui no papel de um homem cis, então de uma pessoa que tem
órgãos genitais masculinos, que foi identificado como homem durante a vida inteira e que performa como homem também. Vejam pelo tamanho desta barba. Né? Então, isso também fala sobre a minha identidade e fala muito sobre o meu comportamento durante toda a minha infância, a minha adolescência e parte da minha vida adulta. Eu vou admitir com todas as palavras para vocês, eu era um cara muito machista, eu era um cara escroto, eu tinha comportamentos super tóxicos, e isso durante muito tempo foi reproduzido por mim e pelos ciclos que eu convivia. Até um início de um movimento super forte aqui no Brasil, que foi justamente o crescimento do movimento feminista e como o feminismo ajudou a gente a entender um pouco mais as pautas de diversidade como um todo. Então, isso impactou muito as rodas de conversa e de pessoas que eu participava e que eu estava presente, impactou muito a forma como eu me enxergo e como eu enxergo a pauta de diversidade. Aliado a isso, eu sou jornalista por formação, então eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e também fiz psicologia recentemente, então eu tenho dupla graduação. Por que eu tenho dupla graduação? Não sei, porque eu sou louco e resolvi fazer dupla graduação, vai entender. Mas eu tenho dupla graduação e a psicologia abriu muito a minha mente também. O jornalismo, de alguma forma, sim, mas principalmente a psicologia e principalmente os estudos da psicologia relacionados à deficiência. Então, a área da psicologia é a grande área de referência hoje quando a gente fala sobre deficiência, sobre características, interações, verdades e mitos sobre deficiência. Se a gente procurar psicologia, é onde a gente vai conseguir as melhores referências e as mais coerentes com a sociedade que a gente vive. E a partir da deficiência, eu comecei a perceber toda a diversidade com outro olhar. Eu me descobri primeiramente como pessoa com deficiência, algo que antes eu acredito que eu não tinha. Então, eu percebia a minha deficiência, mas eu não me percebia como pessoa com deficiência. Existe uma grande diferença nisso, né? Eu entender que eu tenho uma deficiência vem muito da interação que eu tenho com o mundo e das barreiras que eu enfrento. Eu me entender como pessoa com deficiência, entender que isso também constrói meu caráter e constrói a minha identidade. E foi a partir do curso de psicologia, e especificamente de uma disciplina chamada Psicologia e Pessoas com Deficiência, ministrada pelo professor Adriano Neuenberg, que é um mestre meu, que, enfim, pessoa que educou tudo que eu sei sobre deficiência, que eu comecei a me perceber, sim, como pessoa com deficiência e comecei a entender um pouco mais sobre as questões de diversidade. E é aquela história, né? É um caminho sem volta, a diversidade. Quando a gente começa a trabalhar e entender essa pauta, e entender a importância e a relevância disso, a gente não volta mais para o que a gente era. A gente está em eterna mudança, em eterna evolução. E eu acho que isso é super positivo. E a partir disso, eu comecei a entender também um pouco mais sobre sexualidade, sobre o que significa ter uma sexualidade, sobre o que significa performar, sobre o que significa ter um corpo diferente, como isso me afetava. E em vários movimentos de pessoas ao meu redor, em vários movimentos de própria terapia, de própria autoanálise, eu cheguei à conclusão de que não fazia sentido para mim a definição de ser heterossexual. É algo que não era completamente presente e que eu sempre defendi muito por ser o status quo, por ser a forma como eu aprendi que devia ser, em todas as frentes que eu vivenciava. E essa mudança foi bem importante para mim, porque eu não somente, falei que eu me considero bissexual para me colocar numa caixinha, né? Porque eu entendo sexualidade como algo muito mais fluido, muito mais momentâneo, assim. Eu entendo momentos, eu entendo situações e eu me guio conforme os sentimentos que eu tenho em cada uma das situações. Então eu não gosto de sempre me encaixar e dizer, ah, não, eu sempre atuo dessa forma nas situações que envolvem sexualidade. Não sei. Hoje eu atuo dessa forma. Se amanhã eu vou atuar assim também, eu não sei. Se de repente um dia eu vou dizer, sei lá, cansei, agora eu quero ser gay, não sei. Existem todas as possibilidades do mundo. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai quando a gente fala de sexualidade. São as inúmeras possibilidades que a gente tem de performar e de entender esse elemento da nossa vida. Então, sexualidade para mim é um tema que por muito tempo foi tabu e ainda é em alguns momentos falar sobre isso, dependendo dos ambientes que eu tô. Mas eu, Vinícius, não considero que sexualidade é um tema tabu para mim hoje. Eu falo com muita tranquilidade sobre a minha sexualidade, sobre a sexualidade de outras pessoas. Eu adoro conversar sobre isso. Eu acho que a gente deveria falar mais sobre esse tema. A gente deveria falar mais sobre sexo. A gente deveria falar mais sobre gostos. A gente deveria falar mais sobre prazer e falar mais sobre o que movimenta a gente e como isso tudo dialoga. Porque quando a gente tem a ideia de sexualidade como um tabu, a gente também dá força para essa sexualidade guiar muito o nosso comportamento através desse tabu. E eu tenho muita percepção de que vários movimentos que a gente faz são para defender ou para talvez imunizar uma sexualidade que não pode ser abalada. E que a verdade é que ela já é abalada constantemente por várias estruturas que a gente vivencia.
e a entender como ela é abalada, entender como que a gente consegue dialogar com essas realidades, é que eu acho que torna esse tema mais saudável e mais produtivo para a gente. Então, a minha história é uma história de descoberta recente. Eu comecei a ter esse olhar, foi por volta de 2016, então estou falando de 4 anos que eu penso e discuto sexualidade comigo mesmo. E todo dia é uma descoberta e um aprendizado novo sobre esse tema também. Cada relacionamento, cada contato que a gente tem, a gente descobre uma coisa nova. Então, eu também não vou falar com a completa propriedade do mundo sobre preconceitos e enfrentamentos de barreiras quanto à sexualidade. Porque a verdade é que, quando eu tomei conta disso e quando eu comecei a entender essa pauta, para mim, eu já tinha um nível de maturidade, eu já tinha um nível de autoconsciência que me permitiu ignorar grande parte do preconceito que existe em volta disso. Não quer dizer que eu não sinta, não quer dizer que eu não perceba ele, mas a verdade é que eu não deixo me afetar, ou deixo me afetar o mínimo possível. Então, eu tive, não sei se a sorte, não sei se o prazer, não sei se talvez até a desvantagem de descobrir isso mais velho, mais maduro, mas isso permitiu com que eu não encarasse tantos preconceitos. E até as pessoas que me cercam, eu já me cercava de pessoas que tinham a mente mais aberta e tinham um conceito um pouco mais amplo sobre sexualidade, e que pouco eu me feri quando falei sobre a sexualidade em outros ambientes. Então, isso hoje eu considero sim como uma vantagem, porque eu entendo que a gente vivencia preconceitos e violências constantes por causa da sexualidade. Então, eu me sinto privilegiado de não ter vivenciado isso diretamente comigo. Mas não quer dizer que eu não vivenciei e até mesmo não reproduzi isso quando eu era mais jovem. Então, eu entendo que existe sim uma cultura de violência contra a sexualidade que, de novo, para mim remete muito a como a gente é reprimido para falar sobre esse tema, como a gente cada vez mais é incentivado a não discutir essa temática, eu digo cada vez mais pelo governo, que hoje comanda o nosso país, pelas estruturas que hoje tentam cada vez mais oprimir essa temática. Então, existe muita violência reproduzida nesse tema. E eu reconheço essa violência, apesar de não ter vivenciado, e entendo que quem está aqui, de alguma forma, não concorda com esse tipo de violência também. Porque a grande maioria das pessoas que vão concordar com isso não estão nessas rodas de discussão. Eu acho isso uma baita desvantagem nossa também, de muitas vezes não conseguir dialogar com quem está do outro lado, porque está protagonizando essa violência para tentar entender como é que a gente, de forma comum, chega a um acordo de parar com esse tipo de comportamento, de não agredir as pessoas ao nosso redor. Mas essa violência, ela é muito forte quando a gente fala assim de orientação sexual, quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, e ela eu não vou adjetivar, mas ela é diferente quando a gente tem algum tipo de deficiência. Então, dando uns passinhos para trás, falei sobre a minha percepção sobre orientação sexual e a minha própria orientação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre orientação sexual e deficiência. A gente tem uma construção de que a pessoa com deficiência, durante muito tempo isso foi pensado e ainda hoje é muito reproduzido, que a pessoa com deficiência não tem sexualidade, que é uma pessoa que não tem prazer, que não performa a sexualidade, que não é atraente, que não é sedutora, que é um corpo estranho, diferente, e que muitas vezes não somente não vai gerar prazer, como também não pode ser detentor desse prazer, né? Não está autorizado a sentir prazer. Não digo isso de forma individual, eu não acredito que as pessoas necessariamente pensam com essas palavras e dessa forma que eu coloquei, mas a gente tem uma estrutura que muitas vezes infantiliza a pessoa com deficiência, que coloca ela numa posição de não maturidade, de não potencialidade, de uma forma de não conseguir alcançar resultados e alcançar lugares de poder, lugares de fala, lugares de protagonismo. E principalmente a infantilização que eu mencionei vai também castrar essa pessoa com deficiência, vai tirar dela o potencial sexual em muitos momentos. Se a gente vê algum potencial sexual nas pessoas com deficiência de forma histórica, a gente vê pelo lado da bizarrice, pelo lado do diferente, do completamente alheio. Eu vou experimentar isso aqui porque é um negócio super diferente, como se fosse até algo inumano, algo fora da nossa realidade humana. E todo esse histórico e esse estereótipo inevitavelmente impacta as próprias pessoas com deficiência, que não se reconhecem em corpos sexuais, que não se reconhecem em padrões de beleza, e não que eu concorde com padrões de beleza, mas esse não reconhecimento também tem uma autocastração de dizer, eu nunca estou nessas imagens, eu nunca me vejo nessas situações,
Então, talvez eu não faça parte disso. Talvez eu não esteja nesse bolo aí de pessoas. E então a deficiência vai ter um impacto muito grande na identidade e na forma como a pessoa com deficiência vai perceber a sua sexualidade. Junto disso, a gente tem outros comportamentos, e aí eu vou entrar num tema super pesado, eu peço desculpas para vocês, mas eu preciso entrar nesse tema porque falar de sexualidade e deficiência e não falar disso não dá, é que as pessoas com deficiência, elas são altamente suscetíveis a abuso sexual. Isso é um tema altamente recorrente. E isso tudo vai chegar num ponto, tá? A gente não está falando isso à toa. Então, principalmente pessoas com deficiência intelectual são altamente suscetíveis ao abuso sexual. A infantilização dessas pessoas é muito recorrente e, justamente por essa infantilização, são pessoas que normalmente não existem conversas sobre o que é sexualidade, sobre inclusive limites com outras pessoas, o que é a minha sexualidade, o que é a sexualidade da pessoa, o que é a minha intimidade, o que é a intimidade da pessoa, e criam-se os estereótipos. A pessoa com deficiência que sai apertando a bunda de todo mundo, que sai pelada no meio do ambiente, etc. e tal. Esses estereótipos ridículos. Né? Mas que muitas vezes a gente vê acontecer não porque a pessoa com deficiência intelectual não tem noção. Não, porque não é dado nada de noção, nada de conteúdo para essas pessoas. Não é discutido sexualidade com essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão suscetíveis a esses assédios, o que acaba gerando uma cicatriz gigantesca e acaba gerando uma impossibilidade de discutir isso de qualquer forma. Então, até que você pegue uma pessoa com deficiência intelectual ou com outros tipos de deficiência que passou por um abuso, vai ser muito difícil levantar esse tema e discutir essa pauta com essa pessoa. Porque são traumas sociais de castração constante e traumas individuais, pessoais, de abusos e de relações tóxicas que fazem com que a pessoa com deficiência se feche para a sexualidade. Isso é muito comum. A gente tem, sim, em grande maioria, não todas as pessoas com deficiência, mas em grande maioria, corpos que não são padrão. Não são padrão pela sua aparência, como é o meu caso, não são padrão pela sua funcionalidade, como são pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, mas que isso não deveria, de nenhuma forma, impactar no que a gente entende por sexualidade, por potência sexual dessas pessoas. Eu disse isso tudo para vocês para dizer que a minha identidade sexual também está atravessada por isso. E não tem como não estar. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de abuso. Eu tive uma criação muito consciente da minha sexualidade, do meu papel e das minhas potencialidades. Meus pais me criaram de uma forma que me possibilitou pensar diversas alternativas para minha vida. Eu nunca me senti limitado a fazer nada. Então, eu tenho todo esse privilégio. Mas, ainda assim, é uma sociedade que reprime, é uma sociedade que oprime, é uma sociedade que violenta e que abusa. E mesmo que eu não sofra isso diretamente, quando você entende que essa pauta está presente, isso também te afeta. Tudo que a gente percebe, tudo que chega para nossa consciência afeta a gente de alguma forma. Afeta a forma como a gente se enxerga e como a gente enxerga o mundo. Então, a minha sexualidade, esses impactos na minha sexualidade não foram diretamente em mim, mas foi para fora. A verdade é que durante muito tempo eu falei assim, eu não sei se eu quero me relacionar com as pessoas nesse mundo. Olha a desgraça que isso é, cara. Eu não sei se eu quero me envolver com pessoas, sabe? Para quê? Para sofrer abusos, para sofrer violências? Isso não faz sentido para mim. Hoje eu não tenho essa percepção e eu sou muito criterioso com as pessoas que me relaciono e eu sou muito chato antes de me relacionar com alguma pessoa, porque eu entendo que a pessoa ela tem que me conquistar ao mesmo tempo que eu tenho que conquistar a pessoa também. Tem que haver uma relação mútua ali. E, ao mesmo tempo, a pessoa tem que estar aderente aos valores que eu entendo que são coerentes, as coisas que eu defendo e as coisas que eu penso. E as minhas relações sexuais, elas não são somente corpóreas, elas são intelectuais também. Então, eu realmente não sinto tesão para uma pessoa que, sei lá, que é racista, que é capacitista, que é homofóbico, sabe? Porque eu entendo que o tesão não é só, com todo perdão, o meu pau ficar duro. O tesão também é aqui na cabeça, também é o que eu entendo dessa pessoa, o que eu percebo dela. Então, a minha sexualidade hoje eu não identifico somente com o que o meu corpo reage nas situações, mas também o que eu penso e o que eu entendo frente a essas situações e que valores que eu defendo e a minha relação com essa pessoa também no nível intelectual. Então, deficiência e sexualidade, para encerrando aqui e abrir para as perguntas também das pessoas, é um tema super tabu e eu quis trazer ele um pouco aqui para vocês hoje, do diagnóstico que eu entendo e assim, gente, esse é o meu olhar, que tem base em estudos, sim, base em experiências, eu trabalho com diversidade e inclusão, então eu estou muito próximo dessas pautas, mas ele é o meu olhar. Vocês podem discordar, vocês podem concordar em partes, vocês podem concordar e ir além, e está tudo bem.
parte também da diversidade e inclusão é a gente ter abertura para ouvir as pessoas e para discutir essas pautas. Então, como eu falei, eu adoraria que tivesse alguém aqui que dissesse: Vini, eu discordo de ti. Eu acho que sexualidade é uma só e não existe fluidez nisso. Legal, vamos conversar sobre isso então. Vamos entender como é que as pessoas percebem essa pauta. Essa é a minha forma de enxergar. Não quer dizer que é a única verdade do mundo. E aí reforço o que a Carol disse. Tendo ou não lugar de fala, Carol, eu acho que a gente não pode, de forma nenhuma, falar de verdades absolutas, sabe? A gente tem que falar a partir de percepções e poucas são as verdades absolutas. Os direitos humanos é uma verdade absoluta, são verdades absolutas. E poucas coisas são necessariamente completas desse jeito. Eu acho que a gente tem que sim ter espaço para criação, para co-construção dessa realidade que a gente vive, para que ela seja melhor para cada uma das pessoas que está nela. E o diálogo é a melhor forma da gente construir isso e, ao mesmo tempo, a possibilidade de incorporar outras perspectivas na nossa vida e entender que outras pessoas vão enxergar o mundo de forma diferente da nossa, sim. Mas que as fatias de realidade que a gente está presente, que a gente percebe, elas também têm seu valor. E compartilhar isso, eu acho que cada vez mais constrói um mundo com mais informação, com mais conhecimento, com mais perspectivas, para a gente ter realmente inclusão de uma forma mais orgânica no mundo e não tão forçada, né? Que a gente não precise todo ano fazer um Pride Week para falar de orgulho LGBTQIA+, que a gente tem orgulho de falar disso todos os dias do ano. Não tentando aquele clichê, né? Entrando naquele clichê de, ai, todo dia é dia do Pride, todo dia é Pride Day. Não, não necessariamente. Hoje não é. A gente sabe que não é. Gostaria. Mas, de alguma forma, eu gostaria que a gente pudesse discutir essas pautas em todos os momentos também e de uma forma humana, não violenta, não agressiva. É isso, gente, que eu acredito que eu tenho para falar. Eu queria muito ouvir perguntas e, enfim, conversar com as pessoas. Eu acho que esse espaço de co-construção é muito mais legal do que só eu ficar palestrando aqui, que eu não sou palestrante, né? Ótimo, obrigada, Vini. Não tem nenhuma pergunta no nosso chat. Eu não sei se vocês preferem que a gente abra o microfone, se ficaram. Tá, a gente tem uma aqui, ó, Vini. Surgiu uma perguntinha. Você quer ler? Já que você Abre o parou? microfone do Luiz aí, deixa o Luiz Cadê o falar para Luiz? nós. Vamos Fala lá. aí, Luiz, que eu tô com saudades da tua voz, Lins. Peraí, gente. Momentos aqui. Olá! Oi, querido, que saudade. E aí, Vini, tudo bem? Tudo certo? Cara, só então repetindo a minha pergunta ali, né? Tu trouxe que ainda é um assunto que está cheio de tabu e que existe uma barreira no diálogo do dia a dia e talvez muitas pessoas, e eu me incluo nisso, tem muito medo de abordar alguns assuntos muito por não saber a maneira de lidar com isso e o receio de ferir sentimento ou qualquer coisa que siga por esse caminho. Como tu acha que é a melhor maneira da gente começar esses diálogos sem estar necessariamente dentro de um ambiente de Pride Week, para que a gente consiga tratar isso com a maior naturalidade possível no dia a dia? Legal, Luiz, obrigado. Assim, eu acho que a lógica é um pouco inversa, cara. Não é como que a gente faz para tornar natural, é tornando natural que a gente faz. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu torno a pauta de deficiência uma pauta natural para conversar com a pessoa? Trate isso com naturalidade. Então, assim, a gente parte da premissa de que falar sobre esse assunto é ofensivo para a pessoa que está na nossa frente. Então, não, se eu perguntar sobre a sexualidade dessa pessoa, ela vai ficar ofendida. Eu posso falar alguma besteira. Mas a verdade é que, e aí assim, de novo, é a minha percepção e é como eu trabalho essa pauta, tanto no meu trabalho mesmo, de diversidade e inclusão, como na minha vida pessoal. Eu entendo que as pessoas não podem se ofender simplesmente porque eu perguntei algo, por exemplo, cara, você é gay? Ou qual é a sua sexualidade? Eu não vejo ofensa nisso. Isso é simplesmente a curiosidade de dizer, cara, sabe, como é que você interage com esse mundo? Eu gostaria de saber. E a pessoa tem todo o direito de dizer, cara, eu prefiro não te contar. E tudo bem, ok, não, se não quer contar, não conta. As pessoas sempre perguntam, Vini, como é que eu abordo uma pessoa com deficiência e pergunto sobre a deficiência dela? Exatamente assim. Oi, olha só, eu vi que você tem uma deficiência, você quer me contar um pouco sobre isso? Gostaria de saber. Se a pessoa ficar ofendida, isso diz muito mais sobre ela do que sobre você. A não ser que você venha no seu discurso com um comportamento já com preconceito. Então, é muito da linguagem que a gente utiliza e da forma como a gente quer abordar as pessoas. Mas não existe problema nenhum de abordar as pessoas, de conversar sobre isso. Inclusive, eu acho que a melhor maneira de a gente abordar é justamente isso, com honestidade, com transparência e com muito afeto, de dizer, eu quero realmente te conhecer e conhecer um pouco mais do seu mundo. Então, por favor, me conta para eu entender um pouco mais sobre isso, sabe? Tem formas de perguntar que são diferentes, né? Então, assim, eu chegar para ti e perguntar, pô, Luiz, me conta, cara,
qual que é a tua sexualidade? Tu é heterossexual, tu é homossexual? Eu queria conversar contigo sobre isso, porque eu tenho dúvida. Beleza. Outra coisa eu ia dizer assim, Luiz, olha só, tu é gay, né? Como é que eu te chamo? Então, primeiro, tu já admitiu, de pronto, que a pessoa do outro lado tem uma sexualidade X. E segundo, tu vem com um discurso de como é que eu te chamo. Simples, chama de Luiz. É meu nome. É assim que você me chama, sabe? Então, a discussão, eu acho que ela vai muito na linha de a honestidade que a gente consegue trazer nesse nosso discurso para levantar esses debates, essas conversas. E ser honesto é sim reconhecer que eu não entendo nada disso, então por isso que eu estou te perguntando, sabe? Eu não entendo nada de sexualidade, eu não entendo nada dessa sopa de letrinhas LGBTQIA+, então eu gostaria de entender qual que é a sua perspectiva sobre isso. E a partir disso, levantar uma discussão, levantar uma conversa. Discussão não, né? Uma conversa. Se você ainda assim se sente muito acanhado de falar disso, pô, mas beleza, eu posso perguntar para a pessoa, ela pode se ofender achando que eu deduzi que ela tem uma sexualidade e ela não tem, ela tem outra, enfim. De novo, a honestidade é muito clara de dizer assim, eu honestamente não sei o que falar nesse momento, então eu vou te perguntar diretamente, tudo bem? Se você ficar ofendido, você me desculpa, se você ficar ofendido, você me fala, por favor, eu posso estar falando besteira porque é um tema que eu não trabalho normalmente, é um tema que eu não converso normalmente, que não é presente na minha vida. De novo, completa honestidade. Um dos grandes motivadores, dos grandes impulsionadores de conversa sobre diversidade e inclusão é a vulnerabilidade. A gente se colocar num espaço vulnerável de reconhecer que a gente não conhece, de reconhecer que a gente não está presente, que não faz parte da nossa realidade, e a partir dessa vulnerabilidade, a gente se abrir para o outro também ser vulnerável e também falar sobre si. Então, a gente também não pode partir do lugar de que a gente acha que é o dono da razão ou que a gente tem que saber de alguma coisa previamente para construir uma conversa. Então, ser vulnerável e ser honesto, acho que são os dois caminhos principais, Luiz. Faz sentido para ti? Faz, aham. Talvez acho que um ponto que tu trouxe seja bem o meu caso, na verdade, que é o meu medo de abordar o assunto e não o medo da pessoa em falar. Então, cara, sem dúvida são pontos que a gente precisa trabalhar internamente, porque é evidente assim que talvez o tabu esteja enraizado de uma maneira totalmente desnecessária, né? Exatamente. Tem um pouco daquele medo, né, de tipo assim, não, será que se eu falar sobre sexualidade vai que eu viro gay? Estou sendo bem estereotipado aqui para pontuar uma questão que é justamente, cara, a verdade é que assim, se você discutir sexualidade e você virar gay, desculpa te informar, você sempre foi. De alguma forma você sempre foi. Isso está em você. Isso não é uma simples escolha. Opa, vou virar a chavinha aqui. Pim, agora eu sou gay. E não é necessariamente assim que acontece. Mas eu acho que esse medo e esse tabu, Luiz, ele vem muito justamente disso. De novo, reforço, a gente não discutir sexualidade. A gente entender que existe um padrão, existe uma ordem da gente falar disso. E eu sou assim e deu. Todos somos heterossexuais. Algumas pessoas desviam disso. Não. Definitivamente não. E discutir sexualidade é sim se reconhecer, talvez, inclusive se afirmar mais ainda, dizer que não, eu realmente sou heterossexual, é essa forma que eu me identifico que faz sentido para mim. E aí piadinhas de, e aí, viadão? Cara, mesmo que eu sou heterossexual, eu tô tranquilo com isso. Eu não preciso me defender, eu já discuto minha sexualidade, eu já tenho certeza disso. Isso não é uma ofensa para mim, pelo contrário. Então também tem esse caráter de autodescoberta que faz muita diferença, assim. Se reconhecer primeiro e se entender primeiro, eu acho que é um movimento mais coerente. Mas conversar com pessoas sobre isso também pode te ajudar a se entender e a se descobrir também. A descobrir a tua própria sexualidade através do olhar dos outros, né? Por isso que eu também topei fazer essa conversa aqui, porque eu acho que esse movimento é super interessante também. Show? Vini, eu queria compartilhar aqui também uma dúvida minha que vem um pouco um gancho ali do que o Luiz estava falando. Eu compartilho desse receio dele porque até a gente trouxe isso ontem, a Carol comentou na conversa de ontem que foi interna só para os Cakers, que a gente convida vocês, né, para participar, a gente ficou super grato, mas a gente tem aquele receio de fazer perguntas e tal, porque ninguém tem a obrigação de ensinar nada para ninguém, né? Então a gente fica um pouco no limbo assim também. Será que eu devo, por conta própria, pesquisar tudo que eu gostaria? Será que é legal eu perguntar para essa pessoa, me passar a vivência dela? Vai ser mais verdadeiro do que eu ir na internet, no Google e pesquisar, sabe? Então, eu acho que eu compartilho um pouco do medo do Luiz nesse sentido, assim, a gente fica com esse receio e você acha que é interessante a gente... por exemplo, eu tenho uma dúvida sobre
esse assunto, e daí eu, tipo, ao invés de fazer uma pesquisa, eu vou lá e te pergunto o que eu quero ouvir do Vini, o que ele tem sobre isso para me dizer, sabe? Então, fico com essa dúvida, assim, queria saber um pouquinho da tua opinião sobre isso, qual é essa linha tênue, assim, entre o nosso papel de ir atrás e a gente ouvir direto da fonte, assim, de quem vive isso, sabe? Eu acho que são coisas bem diferentes, Helena, e bem importante que você trouxe isso. Eu vou pesquisar sobre sexualidade, eu vou estudar um pouco sobre as teorias de sexualidade e o que os movimentos sociais estão falando sobre isso, o que tem de mais atualizado nessa temática. Isso é super legal, e eu acho que para a autodescoberta isso é bom, mas também para entender o movimento social, para entender as barreiras, para entender as opressões dentro da sociedade também é super positivo. E todo mundo deveria fazer isso de alguma forma. Isso é informação pura, crua, e que a gente consome para entender um pouco melhor o mundo ao nosso redor. Mas isso, não vou dizer que em nada, mas em grande parte não tem a ver com a vivência. Porque a teoria, ela vai guiar um pouco dos comportamentos globais e vai entender como que a gente atua nas frentes sociais quanto a isso, mas nada substitui a vivência em si. Então, a verdade é que a minha sexualidade é muito diferente da Carol, da Helena, da Natália, do Luiz. Então, a gente não consegue estruturar em um livro, em um documento, toda a riqueza que existe da vivência. Então, eu te diria, faz os dois. Para mim, é um caminho mais coerente. Entende um pouco sobre os desafios, sobre o que o social está dizendo sobre isso, sobre o que as pessoas que estudam, que falam sobre sexualidade estão dizendo sobre isso. E tem coisas que você pode não concordar. De novo, nada escrito em pedra e absoluto. Mas conhecer a pessoa que está do teu lado e a vivência dela vai te dar uma noção muito melhor de como é que essa pessoa interage com o mundo e de que forma você pode ser mais inclusiva com essa pessoa. Eu sou 100% pró a compreensão de que diversidade e inclusão é um tema de indivíduos que coletivamente discutem as barreiras que enfrentam. Mas nunca vai deixar de ser uma pauta de indivíduos, de pessoas que têm as suas próprias vivências, as suas próprias realidades, as suas experiências. E eu aposto muito nisso, que não existe uma normalidade, que existe, na verdade, uma variância infinita de possibilidades e que a gente só consegue ser realmente inclusivo quando a gente está próximo das pessoas que vivenciam essas pautas e que conseguem trazer para a gente, de novo, né, o seu pedacinho de realidade que vivencia no seu dia a dia. Isso é muito rico, isso é muito incrível, mas isso não é suficiente. Por que eu vou te dizer que não é suficiente, Helena? Porque na próxima esquina tu vai encontrar outra pessoa com outra vivência. Então ele parece um negócio meio infinito também. Pô, então a gente vai ficar eternamente ouvindo as pessoas? Exatamente. Isso é que é o mais legal para mim de todo esse trabalho, de toda essa convivência. A gente não vai parar de conhecer pessoas, a gente não vai parar de conhecer histórias. E acho que é isso que enriquece cada vez mais a pauta. Mas, de novo, existe sim questões que são gerais, barreiras que são da sociedade e não das comunidades, não das pessoas, e que a gente precisa entender essas barreiras para começar a atuar de uma forma inclusiva. Ser inclusivo nos seus trabalhos, nas suas interações, não depende somente de conhecer as pessoas ao seu redor, mas também é enriquecido por isso. Eu não conheço nenhuma pessoa LGBTQIA+, ao meu redor. Quer dizer que eu não posso ser inclusivo com essa comunidade? Não. Sim, você pode. E você deve. Entenda as pautas, veja qual que é o alcance da sua vivência para ajudar nessas pautas. Mas a melhor forma de fazer isso é conhecendo as pessoas ao teu redor. Te respondi, Helena? Show. Maravilha. O Querubim tem uma pergunta? Acho que ele está mutado, né? Não, eu desmutei aqui. Querubim, tá conseguindo? Agora foi. Tudo bem? Tá escutando? Primeiramente, Vinícius, muito obrigado pelo talk. Eu queria ver contigo, eu trabalhei bastante na minha infância com crianças, e principalmente 6 anos, 7 anos, e a gente tem uma grande dificuldade em explicar algumas coisas para os pais, né, em relação a essa sexualidade ou a mudança de gênero e assim por diante. Como que você vê, tipo, por exemplo, assim, você conhece algum projeto para explicar a sexualidade para esses pais com pessoas que têm alguma deficiência, alguma coisa em relação a algum gênero desse tipo de modificação? Porque, por exemplo, parte muito dos pais explicarem várias coisas para a gente quando a gente é pequeno, né? Por exemplo, assim, escovar os dentes, alguns hábitos de higiene em relação a isso, né? E a parte de sexualidade, mesmo quando que... É que eu venho de uma cidade pequena, então, na verdade, era difícil você conversar sobre sexualidade naquela época, né?
Mas hoje, assim, como que você vê? Você conhece algum tipo de projeto que conversa sobre os pais, explica que existe necessidades? Nesse sentido, né? Seria mais ou menos a minha pergunta. Perceba pela minha cara que eu estou pensando aqui. Aham. É uma pergunta bem ampla, Querubim. E Uhum. a gente poderia fazer uma talk só sobre isso, para te falar a verdade, porque realmente Aham. ele é um tema super relevante e, assim, parte do pressuposto que eu tenho do trabalho de diversidade e inclusão é a educação. E a educação infantil, eu acho que é a base para a gente conseguir gerar uma mudança impactante, porque a verdade, vou puxar um pouquinho para a deficiência para depois a gente falar de sexualidade, tá? Mas Uhum. é que a deficiência é realmente a área que eu domino mais, vou conseguir trazer mais exemplos mais concretos, inclusive. Existe um movimento muito forte de impedir as crianças de interagirem ou de conversarem com pessoas com deficiência, né? A mãe que a criança tá na rua e vem, olha o moço! E a mãe dá um tapa na mão da criança e fala, não olha pro moço! O moço tá ali Uhum. na cadeirinha, não olha para ele! Então tem todo esse comportamento de negar a interação para a criança. E a minha experiência com crianças é incrível. Assim, falar sobre deficiência é um negócio que em instante se torna supernatural com uma criança. Porque ela não tem a barreira e o viés de entender que você é diferente de mim. Você é diferente de mim aqui nessa aparência, mas na conversa e na troca a gente está no mesmo patamar, a gente está no mesmo nível. Então é super construtivo e super legal conversar com crianças, porque existe uma flexibilidade que ainda não foi destruída ou enrijecida por moral, por costumes, né? Dependendo da idade da criação, é óbvio. Mas de forma geral não está ainda enviesada por uma sociedade opressora, né? Então, é muito legal conversar com crianças sobre esses temas. Como conversar sobre sexualidade com crianças? Isso entra em um outro tabu muito forte, que é justamente o papel da sexualidade na vida da criança e a relação disso com o abuso infantil. Então, é a dedução de que se a gente fala sobre sexo com crianças, a gente está abrindo portas para as crianças fazerem sexo com 5 anos de idade. E não é necessariamente isso que vai acontecer. Eu acho, inclusive, relativamente absurdo a gente fazer esse salto tão longo. Porque falar sobre sexualidade com crianças é falar sobre possibilidades, é discutir o que as crianças sentem conforme elas vão se desenvolvendo e o corpo vai mudando e é inevitável a criança sentir isso, é inegável que a criança sente isso. Só que dar para ela a noção e o entendimento do que são esses elementos é muito melhor do que ignorar e fazer com que ela descubra mais velha e de uma forma muito mais complexa e até traumatizante em alguns níveis. Então, eu acho que é um tema muito relevante, né, para reforçar o que tu está trazendo. Como fazer isso? Cara, é de uma complexidade incrível. E sabe por que isso é complexo? Não é porque a gente está tratando de crianças, mas sim dos pais dessa criança. E aí a gente vai muitas vezes ter que confrontar, de novo, a sociedade opressora, agressiva e violenta que a gente convive, que não nos permite discutir sexualidade de uma forma aberta. E isso vai estar intrínseco nos pais. E trazer isso para os pais, para que isso seja aberto para a criança, é muito difícil. Eu sei que tem um projeto, e eu estava tentando me lembrar qual que é o nome, que trabalha na educação sexual de crianças com deficiência. Eu não estou me lembrando nem o nome nem de onde é, mas eu já vi esse projeto. Que é super legal. Que é, de novo, assim, quebrar um tabu duplo, né? De sexualidade e de sexualidade em pessoas com deficiência. Mas, assim, Querubim, eu não tenho hoje uma resposta pronta para ti. E eu vou te falar que eu nem sei se essa resposta pronta existe. Vai muito dos espaços que a gente consegue construir. Falar de educação sexual, daí para encerrar essa resposta, não somente é difícil com pais, não somente é difícil com crianças, hoje é difícil com todo mundo. A verdade é que a gente tem um sistema educacional que não quer falar de sexualidade de forma nenhuma, quer ignorar esse tema de todas as formas possíveis. Então, assim, não somente eu não tenho uma resposta para ti, como um prognóstico para a gente disso é bem ruim. Então, desculpa, bummer, mas não tem muito o que fazer. Não, mas que fica vai naquele pilar, né? Tipo assim, o quanto é incentivar e quanto que é ensinar, né? Tipo, sempre vai andar nesse limbo, né? E vai muito da percepção de cada indivíduo, né? Principalmente os pais, né? Essa é uma das grandes dificuldades que tem quando a gente trabalha com crianças, né? Onde a gente está incentivando a realizar um ato ou não, né? Um dos motivos do ProEd até, tipo assim, de meio que sair das escolas, né, foi um dos motivos, né, até quanto que está sendo incentivado o consumo de drogas ou não, né. Então, tipo assim, trabalhando com sexualidade coloca um peso ainda mais, né, em relação ao conteúdo. Mas obrigado, Vinícius, novamente, e parabéns pelo talk, tá? Show, valeu. Espero ter te respondido de alguma forma, apesar de não dar um Não, encaminhamento, mas espero ter te ajudado. Perfeito.
Show, valeu. Temos mais pergunta do Ray, não sei. Oi, Vini, é o Raí. Rai, pode ser também, legal. E aí, Rai, tudo bem? Tudo bem, cara? Cara, primeiro, obrigado pela tua disponibilidade, por contar sobre coisas tão particulares, assim, de ti, abrir isso de maneira pública aqui pra gente, na Discake, enfim, público em geral. Bom, eu, enquanto te ouvi falando, assim, eu fiz algumas conexões, algumas relações com aquela série da Netflix, Special, e também um pouco sobre até a minha vivência enquanto membro da comunidade LGBTQIA+. No tocante, na série, né, o protagonista, ele também é um homem com deficiência, que é gay, e na série ele não tem tanta dificuldade para falar a respeito da sexualidade dele, né, enquanto homem gay, mas eu percebo que em alguns momentos ele coloca algumas barreiras e tenta disfarçar um pouco a questão da deficiência dele, porque ele também tem a deficiência de nascença, mas ele tenta usar um acidente na vida dele para meio que mascarar, para tornar a deficiência dele um pouquinho mais agradável, digamos assim, né? E eu até fiz um pouco de relação sobre como é a nossa vivência enquanto membro da comunidade LGBTQIA+, em que a gente tenta disfarçar o nosso jeito, enfim, para se tornar um pouco mais agradável com as pessoas. E me surgiu curiosidade contigo, assim, se em algum momento da tua vida tu tentou disfarçar de alguma forma a tua deficiência e se também houve alguma relação ou alguma hierarquização com a questão da sexualidade contigo, assim. Fiquei curioso para entender um pouquinho isso contigo. Não sei se vocês entenderam. Sim, não, perfeito. Assim, eu não tenho muita alternativa de mascarar minha deficiência, não tem muita alternativa disso, não. Eu uso uma cadeira de rodas, a minha deficiência ela é bem visível. Então, isso também traz pontos importantes, né, de discussão sobre deficiência visível, invisível e como isso se constrói na sociedade. Mas não vamos entrar nesse ponto agora, senão a gente vai se alongar pra caramba. Mas a minha deficiência ela é muito visível. Então, assim, e como eu te falei, eu tive uma criação onde isso nunca foi tabu para mim. Na verdade, isso foi sempre parte da minha identidade e meus pais sempre fizeram questão de tratar a minha deficiência como algo presente e não problemático, pelo contrário, só constituinte da minha identidade. Então, isso para mim foi muito tranquilo. Mas, como eu falei, assim, a relação disso com a sexualidade é bem complexa, né? Porque, apesar de não ter vivenciado experiências traumatizantes necessariamente, mas o que eu não identifico como traumatizantes, né? Mas a gente percebe ao nosso redor vários tabus e várias questões que nos oprimem a nos identificar da forma que a gente quer e que também reforçam que seguir o padrão é bom, que seguir o padrão traz sucesso, né? Então, como eu falei, eu fui questionar a minha sexualidade e me descobrir dentro dessa caixinha que eu boto de bissexual há cerca de 4 anos, mas é algo que está presente na minha vida em outros momentos. E, claro, eu consigo identificar isso hoje de forma em retrocesso, né? Eu olho para trás e penso, tá, estava presente em alguns outros momentos da minha vida, mas naqueles momentos isso não era fácil de identificar. Inclusive, quando essas situações surgiam, eu era muito mais compelido a ignorar e a abafar essa situação do que necessariamente tentar identificá-la e tentar entendê-la, né? Então, esse movimento de abafar as experiências que a gente vivencia é um movimento super tóxico e que a verdade é que ele destrói a gente por dentro, sabe? Então, a relação de sexualidade e deficiência, ela acaba também tendo esse teor, infelizmente, em muitos momentos tóxico, porque a gente tem que lidar aquela história assim, você está lidando com muita coisa ao mesmo tempo. Você lida com o tabu da sua deficiência e você vai colocar o tabu da sexualidade junto, ou você pega isso tudo e se rebela contra a sociedade, que eu acho que é um movimento super legal também, e, tipo assim, dane-se o que vocês pensam, eu sou isso aqui e deu. Ou você começa a tentar equilibrar isso, para de novo se adequar, né? Aí, para tentar tá de alguma forma sendo aceito o minimamente possível para não ser excluído dos ambientes que você vivencia. E a verdade é que equilibrar esses dois pesos é bem complexo, assim, é bem difícil. E vai exigir da pessoa uma inteligência emocional, uma resiliência muito grande. Eu acho que eu não tinha essa resiliência para lidar com esses dois pontos. E não à toa, as questões de sexualidade surgiram na minha vida justamente quando as questões de deficiência foram muito mais bem elaboradas. Não por problemas que eu tinha disso, mas como eu falei, por uma identidade de pessoa com deficiência que eu construí a partir do momento que eu comecei a entender o que é deficiência no nosso mundo. Então, eu acho que quando alivia a pressão de um lado, a gente começa a trabalhar do outro.
E assim, todos os movimentos, eles sempre têm que ser numa linha de fazer o que é saudável pra gente. Eu não vou de forma nenhuma ofender ou questionar uma pessoa que prefere esconder a sua sexualidade nos ambientes que está, porque não se sente confortável de falar sobre isso. É a realidade dela, a vivência dela. Ela vai trabalhar com a resiliência e com os recursos que ela tem. O meu trabalho, inclusive, é de trazer cada vez mais recursos para as pessoas conseguirem lidar com isso e construir ambientes onde isso não seja um problema, onde isso não seja um tabu, onde as pessoas possam falar sobre essas pautas de forma livre e não se sintam compelidos a esconder sua sexualidade porque acham que não vão ser promovidos por causa disso, porque acham que vão ser excluídos por causa disso, porque acham que vão ser ofendidos por causa disso. O meu objetivo é construir esses ambientes, muito voltado para deficiências, mas também para todos os outros marcadores que passam por nós, né? Então, mas de forma nenhuma critico as pessoas que fazem esse movimento, porque eu entendo que é isso, a gente tem que fazer o que a gente é saudável o suficiente para fazer. Como eu também não questiono as pessoas que não vão à rua, num mês do orgulho, levantar a bandeira e brigar pelos seus direitos. Porque entendem que não é o meu papel que eu quero cumprir lá. Eu sou essa pessoa, eu não vou às ruas. Eu tenho mais do que motivos, a minha deficiência me impede de fazer vários movimentos dentro da rua e é algo super perigoso para mim em diversas situações, então eu escolho não ir. Mas a verdade é que mesmo que eu não tivesse deficiência, eu não vou, porque eu não sou a pessoa que vai militar na rua. Eu entendo a minha militância em outros níveis, a minha discussão em outros ambientes. E tudo bem, cada um faz aquilo que é saudável para si. A gente não tem que comprar todas as pautas e achar que a gente tem que mudar o mundo inteiro com as nossas próprias mãos. Por isso que a gente faz isso coletivamente. Alguns vão se ceder em um lado, outros vão se ceder do outro, e cada um tenta cumprir o seu papel. O importante é a gente estar sempre fazendo um movimento de tomar consciência das coisas que a gente faz, e se a gente não fala da nossa sexualidade, porque a gente está num ambiente opressor, a gente tem que ter consciência disso e entender como é que eu tento mudar esse ambiente, ou será que eu quero estar nele? Será que eu não quero sair para um ambiente que não me oprime? Então, acho que esse é um movimento que é muito importante. Se a gente está consciente dessas coisas, eu acho que o peso e a toxicidade disso é muito diminuída, muito amenizada internamente para a gente. Então, a autoconsciência eu acho que é um dos elementos mais importantes. É o elemento que mais me ajudou em todo o meu processo, assim. E é o elemento que eu mais cultivo em mim é a autoconsciência, estar consciente das coisas que eu estou fazendo. Te respondi, Raí? Com certeza, com certeza. E acho que principalmente na questão que tu fala sobre respeitar o tempo das pessoas, eu acho que algo que faz muito sentido, é uma coisa que até eu procuro levar isso para mim em vários outros campos de relação. Obrigado pela resposta, Davi. Show de bola. Vamos lá, gente, mais uma perguntinha. Eu sei que tem alguém aí coçando para perguntar. Eu preciso espaço para mais um. Gente, eu sou bem desse, eu fico em silêncio e deixo ficar bem awkward até alguém falar. Bom, a gente também pode ir finalizando, né, Vini? Porque eu fico receosa do tempo, né? De controlar o tempo. Então, se a gente não tem mais perguntas, a gente vai finalizando por aqui. Ó, a Marília está agradecendo. Ah, Marília, saudades, querida. Obrigado pela palavra. E daí faço das palavras da Marília as palavras da Cheesecake como um todo, Vini, não só minha, assim, mas todo o time de DHO e o time da Cheesecake, por compartilhar, assim. Como a Helena falou, você não tem obrigação alguma, né, em estar aqui ensinando, compartilhando, abrindo, assim, a tua vida. E daí, por isso que fica, assim, duplamente, triplamente, infinitamente mais grata por reservar esse espaço pra gente. Obrigada mesmo, Vini. É isso, eu que agradeço vocês terem me convidado e permitido eu ter esse espaço para falar. Como vocês falam que é muito legal para vocês e bom ouvir esse relato, para mim é bom também falar e compartilhar. Como eu falei, pela primeira vez falar em público sobre minha sexualidade, sobre minha história, mas também compartilhar um pouco do que eu entendo que são valores e que são coisas que a gente precisa defender, que a gente precisa construir para termos uma sociedade cada vez mais inclusiva e diversa, né? Então, espero que eu tenha de alguma forma trazido um movimento aí em algum de vocês. E eu estou completamente disponível, eu compartilho com vocês depois no meu LinkedIn, se vocês quiserem entrar em contato comigo e conversar, tanto para pensar questões de diversidade e inclusão, para trocar uma ideia sobre a vida. Eu estou super disponível, eu adoro fazer contatos e conhecer pessoas, então estejam todos muito disponíveis para me procurar. Perfeito, obrigada, Vini. Para a galera da Cheesecake, então a gente compartilha ali no Slack interno. Para quem fez a inscrição no Simpla, a Helena consegue também depois disponibilizar o link do Vini para que essas conversas
ultrapassem, né, bolhas e barreiras, enfim. E é isso. É isso. Obrigada, Vini. Obrigada, pessoal que participou. E parabéns pelo Obrigada, Pride Week de vocês. Está sendo muito legal ver o movimento de vocês. Sempre muito legal ver como a Cheesecake se envolve nessa pauta. Então, parabéns para vocês também. Obrigada. A Helena colocou aqui os links dos próximos. Aí acompanhem também a gente ali. Tem tudo nas redes sociais, enfim. Fechou, galera. Um beijão. Show de bola. Valeu, gente. Bom dia para vocês.